agora à tarde, nós temos a professora Tereza Raquel, professora doutora Tereza Raquel. É uma honra ter ela falando para nós sobre um assunto tão pertinente. Ela vai falar sobre depressão em musicoterapia. Primeiro, ela vai falar um pouquinho explicar um pouquinho sobre a depressão. Depois, sobre os aspectos, como a musicoterapia pode ajudar essa clientela. Nós estamos no mês da prevenção ao suicídio. Então, consideramos extremamente importante alertar a população. E a população também precisa conhecer que a musicoterapia pode servir de grande alívio para esse público. Então, agora à tarde, a gente vai falar com a professora Tereza Raquel, a professora doutora Tereza Raquel, vai nos trazer muitas informações bastante importantes sobre a musicoterapia, a música no alívio da depressão. Muito bom, doutora Tereza Raquel Alcântara, ela que é doutora, né, PhD em musicoterapia, em ciências da saúde, docente em musicoterapia pela Universidade Federal de Goiás, a UFG, mestre em música também pela UFG, musicoterapeuta e especialista em reabilitação e especialista também em reabilitação neuropsicológica e bacharel em piano e licenciatura em música, pesquisadora nas áreas de neurociência da música e musicoterapia clínica e coordena um grupo de música, musicoterapia e neurociências pelo CNPq. Baita currículo, hein? Mega currículo. Beleza, sem mais delongas então, com vocês, doutora Tereza Raquel Alcântara, e a gente volta ao final da fala dela. Olá, eu sou Tereza Raquel, professora do curso de graduação em musicoterapia da Escola de Música e Artes Cênicas da Universidade Federal de Goiás. Estou aqui para falar sobre depressão em musicoterapia. E aí a primeira pergunta que eu faço é: o que é depressão? Depressão é uma doença, tá? E ela é classificada entre os transtornos do humor. A depressão apresenta vários sintomas como tristeza, sentimento de vazio no peito, diminuição de energia, fadiga, perda de interesse, perda de prazer por realizar as coisas. E quando eu digo perda de interesse, não significa que a pessoa tinha esse interesse antes e houve modificação, tá? Porque existem algumas pessoas que já são assim por natureza. Não estou falando dessas pessoas, estou falando de pessoas que antes eram cheias de energia e você percebe que naquele momento ela perdeu energia, a pessoa que está com apatia, ou agitação demais, ou agressiva, né? Então tem pessoas que falam, não tá deprimido, porque tá agressivo, tá brigando com todo mundo, tá. Agressividade também é um sintoma de depressão. Alteração de apetite, às vezes a pessoa passa a comer demais ou passa a comer de menos, perde apetite, com isso ou ela engorda ou ela emagrece. Tem alterações cognitivas, como dificuldade de perda de memória, dificuldade da memória, dificuldade de manter a atenção por muito tempo, né? Então, e muitas vezes é confundido com demência, dependendo da idade, mas muitas vezes, na verdade, é só tratar a depressão que isso melhora, né? Tem também sintomas físicos, né? A depressão ela pode causar dor de cabeça, dor no corpo, mal-estar, né, geral, perturbações digestivas e em casos mais graves, né, tentativa ou ideação suicida, tentativa de suicídio ou a efetivação desse suicídio. Então, você percebe que a depressão é uma doença complexa e a gente tem que estar atento e tem que ter esse conhecimento, inclusive, para nos ajudar a pessoas que apresentam, próximos a gente, que apresentam, então, esses sintomas. Mas esses sintomas por si só não definem a depressão. É importante você saber dessa sintomatologia, mas ela não define por si só, porque muitos desses sintomas acompanham outras doenças que não seja depressão. Eles podem estar presentes em outras doenças e a pessoa não estar deprimida. O importante é que esses sintomas, eles estejam presentes, eles estejam basicamente o tempo inteiro, a pessoa está o tempo inteiro assim, e que eles persistem por mais de 20 dias. Isso é importante e é um aspecto bastante importante, tá?
Também falei aqui da depressão e um dos sintomas é a tristeza. E aí eu quero chamar a atenção para um fato importante. Depressão e tristeza são duas coisas diferentes. Você pode estar triste e não deprimido, tá? Ou não deprimida. Pode ter tristeza sem depressão, certo? Então, qual que é a diferença? A depressão, a pessoa fica com humor triste, deprimido, né? Um humor depressivo, digamos, melhor dizendo, mas ela não sabe, na depressão, ela não sabe o que está provocando, o que causou aquela tristeza. E também tem o aspecto de perdurar por vários dias. Na tristeza, que é uma coisa natural do ser humano, o ser humano, ou às vezes ele fica alegre, às vezes ele fica triste, ou ele fica com raiva, que são emoções básicas do ser humano. Então, a tristeza, ela acompanha a vida do ser humano. E quando você está mais triste, quando você se percebe triste, você é capaz de identificar o que causou aquela doença. Vou dar um exemplo para vocês. Se você recebe um diagnóstico de uma doença grave, incurável, um familiar seu recebe, é claro que você vai sentir aquilo e vai sentir tristeza. Se você perde alguém com uma morte de alguém muito próximo, você sente tristeza. Então, existe ali identificada a causa da tristeza e aquilo é temporário. Você, passado um tempo, que não dá para definir se meses, dias ou anos, mas vai haver uma melhora, né, desse quadro, desse sintoma, tá? Então é importante distinguir isso, porque muitas vezes as pessoas têm usado o termo depressão no senso comum para pessoas que têm apenas tristeza e começam a imputar ou trazer doença para quem não tem doença. Tristeza não é doença, depressão é doença. A depressão, ela pode se apresentar em quadros mais leves e quadros mais graves. Quadros mais graves são aqueles quadros que são debilitantes, comprometem a vida da pessoa, a sua convivência com a família, muda toda a dinâmica familiar, as interações sociais e também tem repercussão financeira. A pessoa às vezes não consegue trabalhar e aí tem essa repercussão financeira. Nos casos mais leves, a gente tem que ficar atento porque muitas vezes os sintomas se apresentam de maneira muito sutil e a própria pessoa não percebe, como outras pessoas que estão próximas não percebem. E nesse caso, ela não é tratada, não busca ajuda porque os sintomas não se apresentam de maneira muito clara. Mas essa pessoa, ela não deixa de estar doente, ela está doente, só que com a manifestação mais leve dos sintomas. Ela continua trabalhando, fazendo as coisas do dia a dia, mas com uma questão, ela sente mais dificuldades do que as pessoas que não têm esses sintomas. Então, é importante a gente entender isso, até mesmo porque os sintomas leves, se não tratados, eles podem evoluir para os sintomas mais graves. E cada caso é um caso, mas é importante saber que isso existe. O que pode provocar a depressão? Como a depressão é uma doença, e ela é descrita na literatura como uma de vários fatores, por isso ela é chamada de multifatorial, de muitos fatores. Mas um dos fatores que estão vinculados ou que estão associados à depressão são fatores biológicos, ou seja, um deles, né, que é a desregulação de neurotransmissores, que são transmissores de serotonina, dopamina, que são hormônios produzidos pelo cérebro que são responsáveis pelo nosso bem-estar. Então, quando há um desequilíbrio na expressão desses hormônios, a pessoa pode ter depressão. Então, são fatores biológicos. Fatores genéticos, hoje nós sabemos que tem família de pessoas deprimidas, ela pode ser um fator de risco para desenvolver a depressão. Tem o fator clínico associado a outras doenças, por exemplo, o câncer. Normalmente, a pessoa que tem câncer, normalmente ela tem depressão também, acompanha, né? Pessoas com quadros de doenças muito graves também podem ter associada a doenças crônicas, ter associada à doença, a quadro clínico da doença, ela pode ter associada a depressão também, como comorbidade que a gente chama.
O diagnóstico da depressão deve ser pelo médico, mas o tratamento ele deve envolver vários profissionais. A depressão, normalmente ela é tratada com medicamento e também sugere ou é indicado que haja um acompanhamento terapêutico com terapias complementares, psicoterapia, que aí entra a cognitivo-comportamental, que é muito usada, mas a musicoterapia também, ela é indicada e tem bases científicas para indicação de intervenções musicoterapêuticas para as pessoas que têm depressão. Quero chamar a atenção também que a depressão é considerada a doença do século pelo número de casos que tem aumentado nos últimos anos em todo o mundo de pessoas com depressão. Apesar disso, apesar desse considerável crescimento, desse considerável número de casos que tem aumentado, infelizmente, a depressão ainda é um transtorno bastante negligenciado, subestimado e muitas vezes ironizado. E aí muitos conceitos inadequados são atribuídos à depressão como a pessoa não está deprimida, isso é frescura, não, levanta a cabeça, é frescura, isso é falta de fé, porque você está em pecado, isso é preguiça, é falta do que fazer, vai fazer uma atividade física. Não, gente, não, depressão é doença. Ela precisa ser tratada. Atividade física ajuda? Sim, ajuda. Atividade de lazer ajuda, mas não trata, tá? Ela ajuda. Então, nós precisamos de tratamento. E o tratamento é medicamentoso e não medicamentoso. E aí eu trago a musicoterapia, como eu falei, que tem bases científicas para as intervenções musicoterapeutas que ajudam a pessoa com depressão. O que é a musicoterapia? É uma profissão da área da saúde bastante reconhecida no mundo inteiro, em vários países do mundo. E o profissional que é habilitado a exercer a musicoterapia chama musicoterapeuta. E não é qualquer pessoa que pode trabalhar como musicoterapeuta. Existe a formação específica para ser musicoterapeuta, que ela acontece em nível de graduação ou de pós-graduação, que vai habilitar essa pessoa ao exercício ético e profissional da musicoterapia, tá? Como que acontece? O musicoterapeuta, ele faz uma avaliação inicial, ele identifica as necessidades, estabelece um objetivo, propõe um projeto terapêutico, e o objetivo não é musical, é um objetivo terapêutico de ajuda para essa pessoa para melhorar a qualidade de vida, bem-estar e outras coisas, motores, cognitivos, são vários tipos de objetivo, não é musical, tá? Então, essa pessoa faz a avaliação, estabelece um plano terapêutico. Esse plano terapêutico normalmente é desenvolvido num espaço de tempo, cada um vai ter um tempo específico, que a gente chama de processo terapêutico. E nesse processo terapêutico, existem as sessões musicoterapêuticas, e nas sessões musicoterapêuticas, o musicoterapeuta faz intervenções usando elementos musicais e sonoro-musicais organizados em técnicas já estabelecidas específicas da musicoterapia, tá? Então, são intervenções musicais que você faz para alcançar o objetivo não terapêutico. O que seria, então, esse objetivo terapêutico? Seria, por exemplo, você usa a intervenção musical para ajudar a melhorar o movimento de membros superiores de pessoas que tiveram AVC. Ajustar ou melhorar a marcha do paciente que tem Parkinson com estímulo sonoro musical, ajudar pessoas com câncer a diminuir a dor, a enfrentar a doença. É um tratamento paliativo, mas ajuda a melhorar o bem-estar dessa pessoa. Ajuda também a diminuir níveis de ansiedade e também ajuda no tratamento da depressão. Como eu falei, existe indicação da musicoterapia para tratamento de pessoas com depressão. Como que a musicoterapia pode ajudar? Ela pode ajudar tanto
prevenção quanto no tratamento. Na prevenção seria o trabalho psicoeducacional, de ajudar a conscientizar as pessoas sobre a depressão, a característica, saber identificar, orientar as pessoas, até mesmo familiares e a própria pessoa, no sentido de perceber ou de prevenir a depressão com outras atividades, como eu disse, atividade física, e se perceber que a pessoa já apresenta sintomas depressivos, ajudar essa pessoa, então, a buscar ajuda qualificada. Então, nesse trabalho, é muito assim, de propostas mais educacionais, de prevenção, de trabalhar com a conscientização da sociedade, até mesmo para não ironizar a pessoa que está com depressão, para, ao invés de criticar, ela saber, dela poder ajudar. Abrindo aqui um parêntese, nós estamos exatamente no mês de setembro, é o Setembro Amarelo, que é o mês de conscientização das pessoas acerca do suicídio, porque nós sabemos que nos casos mais graves, a pessoa pode entrar num quadro e pode ter tentativa de suicídio ou mesmo consecução do suicídio ou da prática do suicídio. Então, se a gente puder, como sociedade, ter essa consciência e ajudar, isso é muito importante. No tratamento, como eu disse, vai utilizar um conjunto de técnicas específicas, acompanhado ou mediado por um musicoterapeuta, dentro de um processo terapêutico, para ajudar essa pessoa a melhorar ou proporcionar uma melhor qualidade de vida e aumentar o bem-estar dessa pessoa, independente, né? E também melhorar a sintomatologia, claro, melhorando a sintomatologia como dor, como fadiga, que tem base, evidência científica para esses aspectos, fortalecer a pessoa emocionalmente para lidar melhor com a depressão, para ajudar essa pessoa a ficar mais motivada, a buscar sair daquele quadro de isolamento, às vezes é importante, né? Então, a musicoterapia nesse tratamento, ela pode ajudar a pessoa a se fortalecer e tentar retomar a vida como era antes, né? Ou pelo menos próxima. Também existem evidências mostrando que as intervenções musicoterapêuticas ajudam na regulação ou na produção de hormônio desses neurotransmissores que eu falei, serotonina, dopamina, que são responsáveis pelo nosso bem-estar. Então, esse tratamento ele pode trazer benefícios, tanto clínico como biológico, como social, das interações sociais, em vários aspectos. A musicoterapia ajuda na prevenção e no tratamento, né? Então, só para a gente concluir rapidinho, a depressão é uma doença, ela pode ser uma doença por si só, por vários fatores, ou pode acompanhar uma outra doença que a gente chama de comorbidade. A depressão e a tristeza são duas coisas diferentes. A depressão, ela é tão complexa e ela debilita a pessoa, ela traz comprometimento tanto para a pessoa deprimida, como para a família, como para a sociedade, com repercussões negativas financeiramente. A depressão não deve ser ignorada, não deve ser subestimada e muito menos ironizada. A pessoa deprimida precisa de ajuda, e ajuda médica e outras terapias. Ela precisa de ajuda, que a gente chama de ajuda multiprofissional, que ajuda tanto na prevenção como melhora da pessoa, também ajuda a prevenir o suicídio, e que, como eu falei para vocês, em casos mais graves existe esse risco. Há evidência científica de que a musicoterapia é uma boa indicação para ajudar pessoas no tratamento com depressão. E, finalmente, se você está deprimido, busque ajuda. Se você está perto de alguém que está deprimido, ajude essa pessoa, leve, indique, conduza a um profissional qualificado. E, finalmente, depressão não é frescura, depressão não é falta do que fazer, não é preguiça, não é falta de fé, não é vida em pecado. Depressão é doença e precisa ser tratada. Muito bem, tá aí, doutora Tereza Raquel Alcântara, PhD
em Ciências da Saúde e tantos outros títulos e experiências aqui compartilhadas conosco. Muito obrigado, doutora Tereza Raquel. Agora 4 horas e 35 minutos, horário de Brasília, desta segunda-feira, 14 de setembro. A gente está só começando o nosso festival de música, de conteúdo e cultura para você. Nesse momento de pandemia, com tantas coisas que já nos aconteceram durante esse ano, a gente trazendo esse festival aí através do Instituto Vida Sonora, que é um instituto de musicoterapia, para poder um pouquinho mais de leveza, né? Levar um pouco mais de leveza para as nossas vidas. Muito obrigado pela sua audiência, por participar conosco. A Kelly deu uma sumida aqui, mas eu já estou finalizando também. E hoje, como a Kelly falou no início, às 9 da noite, convido você para um live show que será o primeiro. Teremos outros shows aí ao longo da semana, a programação está muito boa. Todos os dias de manhã, à tarde e à noite teremos conteúdo, música, informação aqui no Festival Livre Leve Live.